Governança, resultado de política de investimentos e da avaliação atuarial do IBPREV. Eu vou passar a palavra para o nosso contador Antônio para começar a apresentação. Ao final, quem quiser fazer alguma pergunta, a gente pede que vá ali para o microfone para a pergunta ficar gravada, por favor. E se alguém quiser fazer alguma elogio, sugestão, que for, fique à vontade. Teremos certificados de presença para os servidores que necessitarem, que colocaram seu contato ali na nossa lista de inscrições, e esse certificado vai ser enviado para o contato até semana que vem. Agradeço a todos, passo a palavra para o Antônio. Boa tarde. Não, é 2 aqui, ainda fica alto. Então, a audiência pública de prestação de contas, ela é requisito para cumprimento do Progestão, né? É um dos itens que a gente tem. Então, já 3º ou 4º ano que a gente faz de forma isolada, sem ser com um seminário junto, né? Então, o exercício é o 2023, é o que a gente vai acompanhar hoje. Então, todos os dados que serão apresentados, eles dizem respeito ao fechamento do exercício 2023. Aqui então, como trata também do relatório de governança, então aqui é a nossa organização, né, estrutura organizacional do IBPREV, né, já é conhecida da maioria do pessoal. Então, o Conselho de Administração, com o auxílio do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento, faz as deliberações e a fiscalização sobre a diretoria executiva, que é composta pelo diretor-presidente, diretor-geral, em assessor a eles o jurídico e a contabilidade, e assim ainda áreas de atendimento, benefício e administração dentro do Instituto. As competências institucionais, então, o IBPREV ele foi instituído pela Lei 174 de 2011 e tem como finalidade garantir meios de subsistência dos eventos de invalidez, idade avançada e morte e proteção à família. Nosso quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas. Então, em 31 de dezembro de 2023, os servidores ativos que trabalham no IBPREV eram número de 10, destes 8 efetivos. Aposentados pelos planos financeiro e previdenciário. Pelo plano financeiro, 114 aposentados. Esses são os benefícios mantidos pelo Tesouro Municipal. E plano previdenciário, que já é com o dinheiro da capitalização dos recursos das contribuições, foram 333 aposentados. E assim os pensionistas do plano financeiro, 55, e os pensionistas do plano previdenciário, 51. Do controle de repasse e contribuições, então, acumulado do ano de 2023, da parte patronal, dividido contribuição normal de 16%, total de 21.198.000. A parte do aporte, também de responsabilidade patronal, 10.996.000. E a parte retida dos servidores, tanto ativos e inativos, no valor de 19.688.000. Então, o total dessas contribuições, o valor de 51.883.000, correspondendo a 79,92%, quase 80% das receitas do ano referente à contribuição. Das demais despesas, das outras receitas, a 1.800.000, onde as receitas com patrimonial, principalmente com investimento, 1.612.000, outras receitas correntes, 190.000, uma dedução da receita de R$ 653,00, ainda complementa o valor total das receitas, dos ingressos e as transferências recebidas para suprir o plano financeiro, na casa de 11.200.000. Total, no ano 2023, de receita financeira, 64.918.000. Das despesas, então a maior despesa do Instituto é a despesa com benefícios, né? Então, é a devolução do valor capitalizado aos beneficiários, 39.190.000, que correspondem a 95,51% das despesas. Das demais despesas, então, as despesas correntes com administração, 1.841.000,
sendo 1.500.000 com folha de pagamento e 339 mil, quase 340 mil, com demais despesas administrativas. Total, 41.032.000 no ano de 2023 foram as despesas. Então, do plano de benefício, então, aquele montante pago na forma de benefício foram para pagar 447 aposentadorias no total e 106 pensões por morte no total. A maior parte, então, do valor, 34.160.000, pago aposentadoria, 4,5 milhões pago pensão. No total, 553 beneficiários. Da taxa de administração, então, o valor gasto com administração, ele corresponde a 2% do valor total das remunerações, né, dos servidores ativos vinculados ao RPPS no ano anterior. Então, se pega a base de contribuição dos servidores efetivos do último ano, então, no caso, 2022, e se calcula 2% desse valor sendo o limite para gastar com a administração. Então, aqui a gente tem a tabela com o cálculo, as remunerações no ano de 2022 dos servidores ativos efetivos, foi 124.271.000, isso é remuneração de contribuição, só aqui é contributiva, calculando-se 2%, né, esse montante, se chega a um valor aproximado de 2.800.000, as despesas no ano de 2023 foram 2.038.000, que correspondem a 1,64. Então, o índice atingido, onde se poderia 2%, 1,64. Da remuneração dos investimentos, está bem ruim o gráfico, o número que são muitos, né? Mas o retorno acumulado dos investimentos foram de 36 milhões para o ano, que correspondem a 15,02% de rentabilidade da carteira. Lembrando que os investimentos, né, a partir do ano passado, eles não integram as receitas apenas a variação dos extratos, né? Então, o que tivemos de rentabilidade apurada com variação mensal, sem o resgate, né, sem a efetivação da rentabilidade, ela não entra como receita. Então, por isso, esse montante expressivo de valor ali, sem aparecer na receita. Da política de investimentos, então, política de investimentos nada mais é do que as diretrizes para o comitê poder fazer as aplicações desses recursos capitalizados. Ela é minutada, né, ou estudada pelo próprio comitê e aprovada, né, feito os últimos ajustes e aprovada, homologada pelo Conselho de Administração, sempre até dezembro do ano anterior, né, e válida para o próximo exercício. Aqui, então, nós temos a política de investimento entre vários requisitos, várias instruções e regulamentos. Ela indica principalmente os limites para que se pode aplicar em cada tipo de investimento, né? Todos eles destinados a RPPS. Então, com base na resolução do Conselho Monetário Nacional 4.963 de 2021, né? Esses artigos correspondem a essa resolução. Aqui nós temos na primeira coluna o limite da resolução, né? Temos o limite superior, a penúltima coluna da tabela, onde é o limite que é estipulado pela política de investimento aprovada pelo Conselho de Administração. Então, nós temos no artigo 7, que corresponde à renda fixa, no 1B, 69,27%, que são fundos de investimento com 100% de títulos públicos como ativo, e no 7.3A, que são cotas de fundos de investimento de renda fixa, 13,77%. Então, em renda fixa, né, 83% do valor da carteira de investimento é onde está aplicado, correspondendo lá em 31 de dezembro de 2023 a 245.800.000. Ainda da política de investimento, então, dos limites,
o artigo 8º, o artigo 10º, o artigo 8º, 9º, 10º e 11º correspondem à renda variável. Então, o artigo 8º são fundos de ações, todos os fundos de investimento, 6,28%, da carteira 18.580.000, número absoluto. Fundo de investimento multimercado, que é o artigo 10º, 21.233.000, corresponde a 7,17%. Do artigo 11, que são fundos imobiliários, 224.000, corresponde a 0,08% da carteira. No total, 13,5% em renda variável desses 3 artigos. E o artigo 9º corresponde à renda variável, mas daí investimentos no exterior. O artigo 9º, 2, que são fundos de cotas que investem no exterior, são 1.489.000, corresponde a 0,5% da carteira. E ações BDR, são ações de empresas de fora emitidas no Brasil. Artigo 9º, inciso 3º, 8.662.000, corresponde a 2,93%. No total, 3,43% é o montante aplicado em renda variável no exterior. Fluxo de entrada, então aqui essa tabela apresenta todas as aplicações e resgates mês a mês, né? E o saldo, o saldo do mês de dezembro, é o montante que tinha aplicado em 31 de dezembro, um pouco mais de 296 milhões. Né? Então, dentro do ano, todos os pagamentos das despesas, o superávit financeiro e mais a rentabilidade da carteira, fecham um valor de um montante de 296 milhões. Quanto à rentabilidade dos investimentos, então, em 2023, a rentabilidade acumulada, dados que apareciam na tabela, no telão um pouco desfocado, 36.905.000, que corresponde a 15,02% da carteira. A nossa meta atuarial, que é o IPCA mais 5,21% ao ano de ganho real, isso para 2023, correspondeu no ano em 10,01%. Então, representa um gap ali, um ganho acima, né, de atingimento da meta de 150,1%. Então, o atingimento da meta superou em 50% o planejado. Quanto à avaliação atuarial, a gente sabe que os RPPs, né, a Previdência, ela é toda planejada para se trilhar o que está no relatório da avaliação atuarial. A avaliação atuarial é uma fórmula de cálculo que traz a valor presente todos os benefícios concedidos e a conceder da massa de segurados, considerando os riscos que essa massa pode ter, além das regras do plano de benefício, e o valor, né, do plano de custos, o plano de custeio, que é o que vai suprir os benefícios, tanto presentes quanto no futuro. Então, aqui algumas observações que a gente faz quanto à avaliação atuarial. Então, aqui, valores da remuneração de proventos atuais, então, o que é planejado para 2024, né? Então, fechamento com database 31/12/2023, vale para esse ano, né? Então, aqui é o planejamento. Então, total das remunerações de contribuição dos servidores ativos, o esperado 179 milhões, pouco mais. Das contribuições, a base de contribuição dos aposentados, 6.190.000, e das pensões por morte, 235 milhões. Essa é a base de contribuição. Custeio normal, então o custeio normal é o valor suficiente para arcar com os benefícios presentes, né, os benefícios atuais que já são concedidos, e suficiente a diferença para suprir, em parte, os benefícios que vão ainda ser concedidos. Então, o nosso custo total é 30%, onde 14% da alíquota é do ente federativo, somando-se mais 2%, então 16% é referente à taxa de administração. Para o segurado também, tanto ativo quanto inativo, é 14% também esse custo. Lembrando que os aposentados e pensionistas, eles contribuem só sobre o valor que excede ao teto do regime geral.
teto de contribuição do regime geral. O valor das contribuições esperados, então, para 2024, que aparece no cálculo de 2023, 54.800.000. Só for... Custeio normal calculado para o regime, então a gente tem uma contribuição de 30%, né? É o nosso custo total, onde da capitalização, então para se pagar benefícios de aposentadoria, que é o fundo capitalizado, são 24,62% desse montante, e a repartição de capitais de cobertura, que é o risco da pensão por morte, né? Principalmente do servidor na ativa, 3,38%. Então, esse é o valor do seguro que é pago, né? Vem na contribuição de todo mundo, que é o valor reservado para os casos fortuitos de óbito, principalmente na atividade. E o custeio administrativo, que é a taxa de administração, 2%. A alíquota, então, o custo, esse custo de 30%, no IBPREV ele utiliza-se a alíquota definida na avaliação como alíquota uniforme, então todos os servidores contribuem o mesmo percentual, 14%. Lembrando que o ente federativo contribui 16%, porque é adicionado 2% da taxa de administração. Então, só para dizer que a alíquota é uniforme. O déficit atuarial apurado, então, considerando todos os benefícios concedidos e a conceder, trazendo esse valor a valor presente e se fazendo a dedução das contribuições e mais o capital que já tem em reserva, o valor uniforme, né, o valor em lei ali destinado, 377.240.000 é o dinheiro que ainda falta para se pagar de previdência. Isso numa hipótese de se pagar todos os benefícios, né, de uma vez, precisaria ter esse dinheiro. A gente tem uma duração de passivo de 21 anos e as reservas do nosso, que hoje temos já em recurso, dariam para até o ano 2047, sem utilizar elas, né? A partir dali, deixava de ser capitalizado e começava a usar um pouco do recurso já capitalizado, né? Então, temos aí 23 anos ainda de período de capitalização, então curva ascendente. Isso é saúde para a gente. Evolução, então, a avaliação atuarial, ela utiliza-se de premissas, né? Então, e hipóteses, né? Hipóteses atuariais, que são informações colhidas tanto biométricas quanto financeiras da própria massa de segurados. Então, aqui a gente tem um comparativo dos últimos 3 exercícios dessa massa de segurados que foram utilizadas para confeccionar a avaliação atuarial. Então, no ano de 2023, fechou o ano em 1.888 ativos, aposentados 326, pensionistas 51. Isso tudo do plano capitalizado, né? A média de salarial dos ativos, né? Então, todos os servidores ativos hoje, né? Ou em 31 de dezembro do último exercício, a média salarial 5.969, a média dos proventos dos aposentados 6.200 e a média das pensões 3.153. Um outro dado interessante que aparece nessa tabela é a idade média dos servidores ativos, então 45 anos, 0,86% do ano, né, deve dar uns 9 meses, então 45 anos, a média dos aposentados 63 anos, a média dos pensionistas 50 anos, e a idade projetada de aposentadoria, né, então se pegar a massa com as regras atuais de aposentadoria, daria em torno de quase 62 anos a idade média para essa aposentadoria. A evolução quantitativa e qualitativa dos custos por tipo de benefício, né? Então, aqui é só o valor que teve alteração entre os exercícios. Então, no caso de 2023, os servidores ativos, né, a evolução dos benefícios tiveram uma redução de 17%, isso muito por efeito da reforma da Previdência, né? Então, como teve ingresso de servidores novos que já entraram com a regra permanente de idade
para aposentadoria maior do que da regra de transição, então essa redução ali quantitativa para benefícios dos servidores. As demais se mantém. Média salarial dos ativos teve um crescimento de 52%, e a média dos proventos inativos 7,56%. A média do salarial dos ativos leva em consideração a média de contribuição. Então, às vezes essa majoração não é reajuste que a gente teve, mas pessoas que começaram a contribuir fizeram opção para contribuir sobre salário de gratificação, sobre outras remunerações, né? Então, por isso esse crescimento ali. Então, não se assustem, né, de ver que não teve o reajuste de 52% lá no Olerite. A evolução, então, do resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial. Então, é o resumo de todo o cálculo atuarial. Os passivos do plano, então, a provisão para benefícios a conceder, então, dos servidores que ainda são ativos. Aqui a gente tem 3 exercícios, mas vamos se atentar lá para dezembro de 2023, 443.750.000, esse é o valor. Isso é o valor líquido, né? Porque o valor dos benefícios é 1 bilhão, e aí se reduz às contribuições futuras, tanto do servidor quanto do ente ali. Então, por isso, esse é o valor líquido. As provisões dos benefícios já concedidos, então, os benefícios que já são concedidos, a expectativa é que eles ainda faltem 310 milhões, né, para se pagar de benefício. E os ativos do plano, que são o fundo de investimento, então a nossa carteira de investimento, 296 milhões, mais a compensação, que vem do regime geral ou de outros regimes que está na casa de 80 milhões, 376 milhões. Então, somando dos ativos descontando os passivos ali dos benefícios, a gente tem um resultado atuarial de um déficit técnico de 377 milhões, né, para esse ano. Tinha o plano de amortização que desde 2022, que para 2024 teria 293 milhões a aportar. Então, ainda existia um desequilíbrio ali, precisava ajustar, que foi ajustado com a vinculação do imposto de renda retido na fonte, que é a lei aprovada no mês passado aqui na Câmara, para suprir, né, esses valores e garantir o recebimento das contribuições, né. Se a gente perceber, a gente passou de um déficit atuarial em 2021 de 308 milhões, para um de 330 em 2022, para um de 377 em 2023. O maior impacto que teve foi o reajuste que a gente teve represado pela Lei 173, lá na época da pandemia, e ele foi dado uma parte em 2022 e uma parte em 2023. Então, como a avaliação atuarial ela desconsidera a inflação, e todo valor acima dela, mesmo que seja para reposição anterior, ela entra como ganho real. Então, esse é o impacto que a gente percebe de maior influência no déficit atuarial, no aumento. Vou voltar aqui. Então, do déficit atuarial, algo bem tranquilo, que a gente teve a aprovação então, do imposto de renda retido na fonte. Esse valor está vinculado e garantido até 2042. Daqui 42 anos, então 2066, então está bem tranquilo essa questão do déficit atuarial. Então, para o ano que vem, quando a gente for vir prestar contas aqui, vai estar bem tranquilo, que a gente vai mostrar um equilíbrio ali de 6 milhões, né? Um superávit de 6 milhões. Mas essa fica para o ano que vem, esse ano é só o déficit mesmo. Das políticas administrativas, lembrando que a gente está prestando conta de um relatório de governança, então várias ações administrativas foram realizadas no ano de 2023, e para mim não ficar lendo aqui, porque já tem gente com sono aqui, né? Quem está com sono, quem vê se tem algum coleguinha do lado dormindo, dá uma cutucada. Então a gente fez uma nuvem de palavras aqui para tentar facilitar e nem todos dormirem durante a fala das ações das administrativas, da política administrativa e ações. Então, a maior palavra ali é o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, que é o que acaba
noiteando todas as ações, né? Então tudo se faz para se obter esse certificado, renovado a cada 6 meses, e este determina a habilitação do município a receber recursos de transferências do Estado e da União, né? Então, se não tiver essa certidão negativa aí, ou no caso de regularidade, o município não pode receber nada de convênio ou de assim por diante, Fundeb, dinheiro do SUS, nada, né? Então, nosso trabalho é realmente, todas as ações são voltadas para isso. Com isso, então, a gente tem algumas situações que colaboram mais e outras menos, mas a gente pode citar o Progestão, de nível 2, então são ações, é um plano de certificação de boas práticas, então, trazendo para a rotina da maioria do pessoal, uma certificação de ISO, né? Então, digamos, seria uma ISO 9000, que é principalmente a questão de manuais e procedimentos. Então, são boas práticas que o Progestão tem. A gente tem o nível 2 já recertificado, então a gente já está há mais de 4 anos com o Progestão. Se não me engano, fomos o 6º no estado a ter o Progestão, e no país são 26, se eu não me engano, com nível 2, né? Então também é bem limitado o número de RPPS com nível 2. A gente tem também outras ações, o PAEP, que é o Programa Anual de Educação Previdenciária, né? Então esse é principalmente para trazer a cultura previdenciária para os servidores, né? Com isso, por meio dos informativos, por meio dos cursos, treinamentos, a cartilha, diálogo com segurados, né? Então esse é o principal foco do PAEP, fortalecer a previdência, né? Conhecer da previdência, que a gente conhecendo a gente consegue cuidar melhor, né? Outras situações, então, dos investimentos. A gente teve um ano bem positivo para investimento, conseguimos recuperar boa parte, ou na totalidade, o que se passou na pandemia, né? Então, faltava recuperar ainda 2022, foi o que aconteceu em 2023. Então, esses valores bem superiores à meta, né? Uma estratégia bem robusta do Comitê de Investimento para buscar resultado, né? Trazer não só a meta atuarial, mas um ganho real também, um ganho alfa lá, não estamos para enriquecer com os investimentos, mas estamos para dar tranquilidade à execução do plano de benefícios. Então, não adianta a gente ter um plano de benefícios bom e não ter recurso para pagar isso no futuro. Então, boa parte do sucesso dos investimentos é refletir benefício para o servidor. A prova de vida, então, foi algo inovador que a gente teve o ano passado para a gente, que foi realizar a prova de vida para os aposentados e pensionistas com convênio com a Caixa Econômica, então era ir na agência da Caixa fazer. Tivemos 100% de atendimento, então todos fizeram a prova de vida. No primeiro, com a Caixa foram 98%, 2% ainda acabaram fazendo no IBPREV, devido a algumas situações especiais que esses servidores têm. Modernização, então o IBPREV vem passando por uma modernização tecnológica, digamos assim. Então, ano passado a gente fez a licitação e a contratação de um programa de gestão eletrônica dos processos, gestão digital dos processos. Então, isso vem junto com o aplicativo para melhorar, então, esse contato com o segurado e melhorar os processos internos do Instituto também. Então, a gente espera que em breve, né, esse ano ainda, o ano passado já foi feita a eleição pelo aplicativo, e a gente espera que esse aplicativo funcione como uma ferramenta para o servidor conhecer da sua previdência também, ter acesso aos seus processos, seus extratos de contribuição. Não dá para falar como no meu INSS, porque o meu INSS não funciona como a gente espera, então não vamos comparar o nosso. Quem sabe um dia eles não vão falar que o meu INSS funciona como o nosso aplicativo aqui, né? Mas a ideia é essa.
Deixa eu ver o que mais ali, as eleições do Conselho. Reconhecimento, então, o ano passado o IBPREV recebeu 2 prêmios, um em governança e um em responsabilidade previdenciária, oferecido pela Associação Brasileira dos Regimes Próprios de Previdência, né? Então, concorreu em 2 categorias, e ficou em segundo lugar nas 2. Né? Então, isso é reconhecimento justamente dessas tarefas, dessas atividades que o Instituto vem desenvolvendo, principalmente em melhorar a sua gestão e robustez ou solvência do plano de benefícios. Né? Então, o resultado financeiro também importa. Acho que é isso. Falei de todas elas, não em específico, mas acho que ficou bem lembrado aí de todas as ações. Tá? Aqui é o prêmio, então esse é o prêmio que a gente recebeu, esse é referente à governança, o outro referente à responsabilidade previdenciária. Falar de 2023, então 2023 foi um ano muito positivo para o Instituto, na parte financeira, na parte de gestão, mas 2023 já foi, né? Então nós estamos em 2024, estamos em maio, mas a informação, os dados que a gente tem ainda é de março, a gente está acabando de consolidar, porque ainda amanhã vai para o Conselho Fiscal as contas, então as contas que a gente tem emprestado até março de 2024, então só um resuminho ali, então em março a gente fechou com mais de 310 milhões de reserva, né? Então a gente apresentou que em dezembro tinha 296, então já são mais 24 milhões aí em 3 meses. A rentabilidade dos investimentos acumuladas até março, 2,67 para uma meta de 2,66%, então meta atingida. Ali o superávit financeiro, 6 milhões e 200, uma rentabilidade da carteira de 7,9 milhões, isso somado dá um plus de 11 milhões e 100 mil, né? Só dessas 2 fontes de receita. Da concessão de benefícios, então esse ano já foram concedidas 6 aposentadorias, 3 pensões, então no total de 9 benefícios, isso até março, né? É um número grande até de aposentados, quando a gente fala que a média, a gente conversa com outros regimes de previdência, que nós aposentamos em média 4 servidores por mês, eles ficam assustados, que eles dizem que eles aposentam às vezes 8 no ano, né? Então a gente está bem, temos um plano bem bom de benefício também. No total, então, em março são 450 beneficiários, 450 beneficiários aposentados, 110 pensionistas, no total 560, considerando os 2 planos, né? Aqui nós temos o plano financeiro e o previdenciário. Opa, pulou tudo aqui. Aí. Então aqui são só as referências de onde veio, né, a apresentação, então com base na Instrução Normativa do Tribunal de Contas A20 de 2015, com base no Manual do Progestão, o relatório de avaliação atuarial pela consultoria BR-Prev e o relatório analítico dos investimentos pela Mosaico Consultoria. Então, esse é a base, a referência de todo esse relatório. O relatório, né, de governança, de gestão e governança, ele está disponível no site do IBPREV, então, quem quiser consultar lá ibprev.sc.gov.br, tem a totalidade, é um relatório bem extenso, né? Aqui é bem resumida as informações, mas é um relatório bem extenso que tem todas essas ações, toda a parte financeira, atuarial. Tá? Aqui ficam os nossos contatos, então, além do site, tem o telefone com o WhatsApp, é o mesmo número, tem o e-mail para quem quiser atender, pessoalmente na Rua Hercílio Luz 373, e também para seguir a gente no Instagram e no Facebook. Né? Oi? Então é isso, né? Queria agradecer, então, mais uma vez a presença de todos, a paciência de me escutar falando mais uma vez. E se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, estou disponível a responder. Obrigado. Então, agradeço ao Antônio, obrigado pela apresentação. É importante, além de ser uma questão legal, tem que ser apresentado isso a todos os servidores. Deixar claro que todas essas informações que foram colocadas aqui pelo Antônio estão no nosso site, então quem quiser
pesquisar, verificar, ficou com alguma dúvida, todos os dados estão no site do IBPREV, ibprev.sc.gov. Deixar claro que a gente também tem outros canais de atendimento, como o Antônio falou, inclusive WhatsApp e e-mail. Temos uma questão, então vou deixar, por favor, Priscila fazer a pergunta. Boa tarde, gente. Parabéns pela apresentação, né? Foi bem clara, bem didática. Para a gente que acompanha de perto o trabalho de vocês mensalmente, eu tenho só um questionamento mais para deixar registrado, que o Antônio falou por cima, sobre a questão da digitalização dos serviços do IBPREV, né? A gente está num processo já a gente está entrando no 3º ano, né, de até conseguir encontrar alguém que atendesse as nossas necessidades. E eu gostaria que vocês dessem uma estimativa um pouco mais objetiva com relação a que pé que está a questão de... Tem umas questões que a gente sempre discute, mas é importante deixar registrado para os servidores que utilizam o IBPREV, todos nós, né, quem vai utilizar, que a gente tem um plano de informatização lá dentro, né, que ele está bem acirrado, mas que eu gostaria que vocês dessem um foco nessa questão para a gente saber como que está e para que os servidores consigam compreender qual é o nosso objetivo no final, o que foi traçado. Obrigada. Obrigado, Priscila. Essa questão eu vou deixar especificamente com o diretor-geral, Rafael, que está cuidando mais próximo disso. Por favor, Rafa. Oi, som. A gente está trabalhando junto da empresa 13T, que foi licitada para atender a nossa necessidade de informatizar o processo, né, de aposentadoria e pensão, principalmente, e também algumas outras solicitações. Para o servidor conseguir ter esse acesso via aplicativo, a gente está num momento de treinamento dos servidores, eles estão passando treinamento para a gente. Concomitantemente, eu estou trabalhando com eles para a gente deixar redondo esse sistema. A Dalvânia, o Alexandre já estão fazendo simulações de aposentadoria no sistema ali e indicando a gente, eu também, o Antônio também já indicou algumas coisas, porque é na prática que a gente vai vendo, olha, não está redondo com a legislação, está indicando umas maluquices aí no sistema. Aí eles vão lá, parametrizam, ajeitam. A gente tem aí algumas situações dentro da legislação de Brusque que são mais complexas. A gente teve o RPPS de 94 a 2004, INSS de 2005 a 2011, depois um RPPS de novo, que é bem peculiar do nosso município e que isso tem que ser considerado na hora da simulação da aposentadoria. Então, eu estou deixando a parte técnica da empresa maluca lá, eu digo, mas tem que ficar redondo, tem que considerar a lei nova, mas tem que considerar o direito adquirido do servidor na lei antiga. Então, tudo isso estamos trabalhando com eles. Agora, vamos entrar junho, já pelo menos, eu já enviei para eles o histórico financeiro dos servidores, era uma última parte que estava faltando, para a gente começar agora, já emitir certidão de tempo de contribuição para esse servidor, que a gente emitia manualmente, e eles não tinham como fazer conferência online, é um documento que a gente assina, ele leva, a gente já vai conseguir fazer a conferência online, porque vai ser emitido no sistema, né? E a Dalvânia já está trabalhando com pelo menos um processo que é físico, já está trabalhando com ele dentro do sistema, para a gente ver se a gente consegue criar, já consegue, dentro do trâmite que tem lá, fazer a coisa andar, para a gente disponibilizar para o servidor ter esse acesso dentro do aplicativo. A ideia o servidor faz o seu protocolo, claro que aquele que tiver dificuldade, o balcão está sempre ali à disposição, né? Mas o servidor também poder fazer a sua simulação via aplicativo ou via site, para ele ter uma noção de como é que está, né? Pode nos procurar, também a gente vai estar à disposição para isso. Mas o próprio servidor poder fazer a sua simulação de aposentadoria e ter ali o seu resultado, sem perigo de ter um resultado em cima daquilo que ele apresentou de informação, mas que divirja realmente da realidade no final, né?
Então, a gente está deixando redondinho para poder agora em junho já liberar para o servidor simulação de aposentadoria, emissão de certidão, principalmente a certidão de tempo de contribuição, e vamos ver se a gente consegue já em junho ainda, se não só julho, a aposentadoria e a pensão tramitando já pelo sistema, né? De forma a gente não ter mais o processo físico, ter só o processo digital, e aí também o acompanhamento do protocolo e do trâmite, a pessoa vai fazer via site e via aplicativo, né? Mas vai depender de eu conseguir colocar tudo dentro da cabeça daqueles cearenses lá, né? Mas estamos trabalhando com eles, brigando bastante, entrando em contato toda hora, revisando o sistema, olha, não está redondo, aqui ainda está dando divergência, né? Algumas informações precisam ser importadas da base de dados do sistema IPM, que dificulta bastante, né? Vocês conhecem esse sistema, mas eles estão conseguindo lá. O histórico financeiro, eles deram um jeito de importar, foi importado, né? Já tinha enviado para eles e aí eles não tinham conseguido. Eu digo, olha, está no formato CIPREV gestão, deem um jeito. Abre o arquivo aí, o XML, mexe nele, conserta o que tem que consertar, porque a informação financeira do pessoal está aqui dentro, a IPM exportou. Aí eles deram um jeito, né? Então, agora a gente vai ter as informações financeiras dos servidores, de vocês. Fiquem tranquilos em termos de segurança de dados. Isso consta na licitação também, que a empresa ela precisava estar dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são informações que foram compartilhadas, mas a empresa tem o dever, né, dentro da lei, como operador no tratamento de dados, a manter o sigilo e a demonstrar segurança dessas informações que eles têm. Então, se houver qualquer vazamento, a empresa vai responder por isso, obviamente, né? Mas, a princípio, pelo nível de segurança dos mecanismos que eles apresentam, não tem problema nenhum, né? A gente sabe que com o digital tudo é complicado, mas a gente está trabalhando também para o acesso no aplicativo, você ter total segurança de que os dados que você está colocando no sistema de acesso, login e tal, sejam dados que sejam seguros, que não vai haver nenhum tipo de vazamento, né? A gente sabe aí, público, que a Celesc está passando por um problema bem complicado com isso, que era só você colocar ali, acho que matrícula do imóvel e telefone, e qualquer pessoa tinha acesso às suas informações pessoais dentro do aplicativo, e é isso que não se quer. Então, o acesso é bem seguro. No primeiro cadastro você vai informar o seu e-mail, mas a confirmação vem para a gente confirmar realmente o cadastro, né? Porque senão um terceiro põe teu CPF, cadastra qualquer e-mail lá e se passa por você. E não é assim, precisa ser bem seguro. Então, a gente está trabalhando com eles para essa segurança, né? Para a informação que a gente importou para dentro do sistema, do cadastro do servidor, que tem lá o seu e-mail, que foi passado uma vez lá no RH, seja enviado para o seu e-mail também a confirmação do login, do acesso, ou mesmo recuperação de senha. Por isso também é importante o servidor manter seu cadastro atualizado lá no RH, né? Você tem que manter o seu cadastro atualizado de e-mail, de telefone, ou, se você quiser, procura o IBPREV, mas a base de dados que a gente encaminha é a base de dados que está lá do seu RH. Então, se você é o servidor do IBPREV, no IBPREV, se é da prefeitura na prefeitura, do SAMAI no SAMAI, ou Câmara aqui, Câmara, né? Mas para a gente ter essa segurança de você poder fazer o seu acesso no aplicativo, é um aplicativo que está disponível para iPhone, né, iOS e Android também. Então, mas cada coisa que a gente põe ou pede para eles modificarem no aplicativo exige o envio de uma atualização para Google ou mesmo para Apple. E aí passa ali por uma verificação de segurança deles, demora uns 10 dias e aí o aplicativo atualizado fica disponível. Mas o aplicativo está disponível, tem uns bugs ainda de erro, uma demora no acesso. Os servidores aposentados que acessam o aplicativo hoje, outra coisa importante, podem pegar sua folha de pagamento lá, ela está disponível para os aposentados, né? Então, vai poder pegar a folha de pagamento lá todo mês. Ele, como eu disse, ele está preguiçoso ainda, mas eu também já incomodei eles.
Eu fui acessar a minha folha, demorou quase 5 minutos, que é isso, né? Então, já cobrei. A gente também precisa de banda de internet para o servidor poder acessar do outro lado, né? Para o servidor poder acessar, todos poderem acessar. Eu imagino, se todos os 447 aposentados forem pegar sua folha de pagamento ao mesmo tempo, eles têm que ter banda de conexão lá do outro lado, no servidor deles, para todo mundo pegar com agilidade. Então, essa é outra coisa que eu cobrei deles também. Mas vamos trabalhando com esses prazos. Junho, né, vamos já ter a certidão de contribuição emitindo dentro do sistema. A folha de pagamento já é disponível, já está. E julho, dando tudo certo com eles, a gente já vai começar a trabalhar com o protocolo digital de aposentadorias. Tá bom? Agradeço a atenção. Perfeito, Rafa, obrigado. Então, só para resumir, a gente já fez algumas coisas no aplicativo, como foi a eleição dos conselheiros, e tem algumas coisas que já estão disponíveis, só que a gente ainda não publicou e não deixou isso para os servidores, porque ainda vai dar algum problema. Então, a gente vai esperar até mês que vem para todos os servidores terem o treinamento adequado e a gente poder, primeiro, garantir que a gente consegue fazer os processos tudo certinho, para depois poder atender a demanda e as reclamações que vão surgir dos servidores. Por isso que ainda não foi publicizada essa questão. Correto? Acho que está suficiente? Fica à vontade, por favor. Só para organizar e concretizar, então, o organograma de implantação para junho e julho, a previsão da disponibilização já tem a folha de pagamento do aposentado, né? Para junho ou julho, né? A simulação, emissão de certidão e processo. Isso. Tem uma questão também que eu sei que toma bastante demanda de vocês, que é a questão da prévia de aposentadoria, né? Se tem alguma previsão para automatizar ou informatizar esse procedimento. É como a gente já respondendo, né? É a simulação que o servidor vai poder fazer no sistema. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é a prévia de aposentadoria. Eu não entendi aposentadoria. dessa forma. Isso, então, a prévia vai ser essa simulação. Isso. É claro, como eu digo, o servidor pode nos procurar para tirar dúvidas, enfim, mas, a princípio, ele vai poder fazer sua simulação lá, né? Lá no aplicativo. Sim. Então, são 4 serviços. Falando em demanda, né? E tem uma outra demanda que eu vejo quando a gente está lá no IBPREV, que ela também é bem recorrente, que é a questão do auxílio medicamento, né? Se vocês já fizeram algum mapeamento nesse sentido de informatizar esse serviço, se houve um levantamento dessa situação. Esse serviço especificamente ainda não, porque primeiro a gente está fazendo por etapas, para fazer primeiro a questão do atendimento dos aposentados e pensionistas via aplicativo, e também porque tem questão que tem que avaliar nota fiscal, uma questão muito pessoal ainda, tá? Porque a gente não pode simplesmente liberar, porque tem nota fiscal que vem com medicamentos que podem, medicamentos que não podem, vem suplemento, outras coisas, então por enquanto ainda não há. A gente vai ter que pensar bem como é que a gente vai fazer em relação ao medicamento, porque tem receituário médico que só vem assinado pelo médico, né? E tem receituário médico hoje que já vem com QR Code, validação online, que a gente consegue acessar via código num site, enfim, e validar esse receituário. E a nota fiscal, né? Então, ali o servidor vai digitalizar com o celular a nota fiscal e o receituário médico. Então, a gente vai ter que ter uma instrução normativa do IBPREV também, e isso vai ser também levado à discussão para o Conselho, porque, mesmo com a instrução normativa da Prefeitura, às vezes chega para a gente umas notas que não dá para enxergar, né? E a gente usa o máximo do olho ali para tentar visualizar e ainda tem que certificar. Olha, eu, servidor, enxerguei a informação ali para não criar um problema para o aposentado, que às vezes pegou a nota e deixou ela no sol. Esqueceu ela em cima da mesa, ela pegou sol, ela está se apagando tudo dela, né? Da notinha, do cupom fiscal, mas assim, ainda assim, a gente certifica aquilo que realmente a gente enxergou, consegui ver. Se for uma coisa que não dá para ver, mas a instrução normativa diz que tem que ser legível, né?
E algumas coisas estranhas ali que não são da normativa, como alguns produtos estéticos que o servidor leva e quer receber ressarcimento e não dá, né? Mas tudo isso a gente vai ter que normatizar para a gente poder levar para dentro do sistema. Como é que vai ser essa fotografia? E aí conversar com o pessoal também do aplicativo. O aplicativo vai ter condições, a gente consegue, via aplicativo, criar um processo que a gente consiga protocolar e anexar documentos, ou via site, obviamente, né, que eles têm a versão web, vai poder anexar esse documento e claro, aí, junto com o conselho vai ser discutido quais são os parâmetros do documento digitalizado que vão ser aceitos, porque não vai dar para ser qualquer coisa, né? A pessoa tira foto de baixa resolução, não se enxerga, e aí vai se ver se existe mesmo a viabilidade ou não. E se vai ser para o receituário médico aquele que tem o QR Code, que tem a possibilidade de validação online, para a gente ver se realmente a receita ela é verdadeira, ela existe, ou se vai abrir também para o receituário que o médico assinou, né? Que forma a gente vai fazer essa validação? Vai conseguir validar com o médico ou não? Enfim, são discussões que vão ter que ser trazidas ao nível primeiro da legislação, para depois a gente poder parametrizar isso no sistema. Mas é um questionamento importante, porque a gente vai ter que caminhar nesse sentido, não adianta. Até para facilitar para o servidor e para quem analisa essa documentação, né? Certo. Eu usei 2 exemplos bem diferentes, justamente para ficar bem claro, né, para os servidores da prefeitura, que nós temos situações mapeadas. Algumas são mais possíveis de ser tratadas e disponibilizadas, outras já demandam um pouquinho mais de estudo. A gente tem bastante cuidado em fazer isso no nosso trabalho, mas foi proposital. Os 2 exemplos utilizados são 2 demandas que são bem comuns, né? E eu agradeço a explicação, mas era dar esse esclarecimento mais da parte tecnológica, que a gente está mudando os rumos dos trabalhos ali do IBPREV, é uma mudança importante. Com certeza. Só uma funcionalidade que tem no aplicativo que eu esqueci de informar. Tem a funcionalidade Fale com o Gestor. Então, o servidor vai poder entrar ali e fale com o gestor e enviar para a diretoria uma pergunta sua, uma demanda sua, para a gente diretamente responder para ele. Isso já está disponível. Então, a princípio, é para estar disponível. A gente já havia conversado, eu disse assim, olha, disponibiliza lá, para a gente já ir fazendo testes, respondendo o questionamento dos servidores, que hoje a gente faz, o IBPREV tem o canal do WhatsApp, né, nosso, mas em termos de Lei Geral de Proteção de Dados, como o IBPREV não tem um contrato com o WhatsApp, futuramente a gente vai descontinuar o uso do WhatsApp para utilizar ali o chat do aplicativo, com a empresa que a gente sabe que tem segurança de dados, e o que for conversado ali vai ficar guardado. A gente sabe que tem criptografia de ponta a ponta no WhatsApp, que a minha conversa com a pessoa do outro lado dificilmente vai vazar, né? Mas toda segurança é necessária, e a adequação à LGPD vai caminhar por esse caminho. Até os canais da prefeitura provavelmente vão ter que caminhar nesse sentido. Então, eu estou dizendo isso porque eu estou lá no Comitê de Proteção de Dados, então já é uma informação que veio de outro setor, né? A gente vai ter que caminhar nesse sentido também, e aí o servidor vai ter na mão, ele não vai precisar ficar, qual que é o WhatsApp do IBPREV? Não, ele tem ali o aplicativo, vai ter, o Fale com o Gestor vai ser o WhatsApp do IBPREV, vai ser o acesso do servidor, onde vai poder perguntar, fazer questionamentos, como hoje é feito no WhatsApp, e as meninas que cuidam do WhatsApp ali encaminham para a gente o questionamento, a gente devolve para o servidor, e o servidor tem a resposta que precisa de forma rápida. Às vezes não precisa nem protocolar, não precisa, desburocratiza a situação, né? É algo rápido, o servidor tem a orientação que precisa, tem o caminho que precisa, a resposta que precisa, sem precisar ir lá no balcão, às vezes protocolar um requerimento, para ter uma resposta de algo que é simples, que é só, né? Ou mesmo no telefone, claro. Mas, às vezes, ali é algo simples que ele resolve rapidinho. O que seria pelo WhatsApp vai ser através do canal Fale com o Gestor no aplicativo. Tá bom? Obrigada pelos esclarecimentos. Perfeito. Então, acho que seria isso. Não tem mais esclarecimentos a ser dado, mais questões. Eu agradeço ao Antônio pela apresentação, ao Rafael pelos esclarecimentos. Agradeço a toda a equipe do IBPREV que se empenhou a fazer e realizar esse evento, e também aos presentes.
Lembrando, mais uma vez, que quem precisa do comprovante de comparecimento para fins de RH, da sua secretaria, deixe os dados de contato ali na nossa inscrição, será enviado via e-mail ou WhatsApp que for escolhido durante a semana que vem, ok? A princípio, acho que é isso. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Tenham uma boa tarde.